Salve, fiel, tudo beleza com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de notícias importantes do Corinthians, certo? Hoje iremos falar sobre o adiamento da consultoria feita pela Ernest Young, certo? Que o Augusto Melo falou que ia ter a semana do Dia da Transparência e adiou mais uma vez. Também falar sobre a reunião entre o presidente Augusto Melo e o presidente do Sevilha. Também vieram assuntos de negócios, certo? Falar também sobre futuras pré-temporadas lá nos Estados Unidos, amistosos internacionais, contra time de estrelas, hein? E nós também iremos falar sobre o empresário do Wesley que foi lá para a Europa tentar achar clubes interessados na joia do Corinthians. Tudo isso nesse vídeo, eu vou explicar certinho para vocês. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo para mais corintianos que querem saber de notícias sobre o time do povo. É nóis e bora pro vídeo. Fiel e o presidente Augusto Melo, que mais uma vez adiou o dia da transparência no Corinthians. É isso mesmo, Fiel. Porque quem não sabe, o Augusto Melo contratou a empresa Ernest Young para fazer uma consultoria total do Corinthians, certo? Com todos os documentos, enfim, para poder fazer uma semana de transparência. E na semana de transparência, em um dia, eles iriam apresentar tudo o que foi coletado desta consultoria. Só que de novo foi adiado por conta de que os documentos feitos pela Ernest Young, né, que foram coletados, examinados, enfim, que eles fizeram os relatórios, eles precisam passar pela cúpula alvinegra, o que irá demorar um pouquinho a mais. Então o presidente Augusto Melo adiou esse dia que seria da semana de transparência. Agora não sabemos quando será feito esse dia, né, que ele vai apresentar todos os dados coletados pela consultoria da Ernest Young, né, no caso EY, e vamos aguardar para saber quando será o dia que a consultoria finalmente vai ser exposta e o presidente Augusto Melo vai poder falar tudo o que foi examinado dessa consultoria. Mas aí, Fiel, qual é a sua expectativa para isso? Comente aqui a sua opinião. Fiel, o Corinthians pode jogar contra o time de Lionel Messi lá nos Estados Unidos. É isso mesmo, Fiel. Isso é uma bomba porque a diretoria do Corinthians pretende fazer o quê? Pretende realizar amistosos internacionais para tentar expandir a marca do Corinthians. E entre alguns lugares eles estão tentando priorizar a Flórida nos Estados Unidos, com dois times de lá, o Orlando City e também o Inter Miami de Lionel Messi, astro 8 bolas de ouro, e o Matias Rojas, que recentemente jogou no Corinthians, mas não teve uma passagem muito legal. São 30 jogos e nenhum gol marcado, foi para o Inter Miami, certo? Rescindiu com o Corinthians, enfim, foi uma doideira. E esses times podem se enfrentar na temporada 2025, que vai ser realizado amistosos internacionais. O Corinthians ainda negocia com essas equipes para ver se conseguirá fazer os amistosos internacionais. Mas aí, Fiel, já imaginou Corinthians versus o time de Lionel Messi? Comente aqui a sua opinião sobre o que você acha desses amistosos que podem acontecer ano que vem. Fiel e o empresário do Wesley, Clóvis Henrique, que foi para a Europa para tentar negociar o ponta esquerda corintiano com algum clube europeu. É isso mesmo, Fiel. Hoje saiu no site do GE Globo de que o Clóvis Henrique, o representante do Wesley, né, o empresário, enfim, foi para a Europa para tentar negociar a joia do Corinthians de 19 anos, certo? E é o seguinte, a informação, ele foi para a Europa tentar ver alguns clubes europeus que estejam interessados no futebol do garoto Wesley. Lembrando que o West Ham tinha feito uma proposta pelo garoto de 18 milhões de euros, o que dá aproximadamente 100 milhões de reais, mas o Corinthians quer um valor no mínimo de 25 milhões de euros, o que dá em torno de uns 139 milhões de reais, é o mínimo para tentar tirar o garoto do Corinthians. Então o seu empresário foi para lá e ver outros clubes que estariam interessados no futebol do Wesley para tentar negociar eles com as expectativas que o Corinthians está colocando nas negociações, né? As estimativas, que no mínimo 25 milhões de euros para ter uma conversa inicial. Mas aí, Fiel, você acha que o Wesley vale mais ou vale menos que esse valor? Lembrando que a sua multa rescisória é de 100 milhões de euros, o que dá aproximadamente 552 milhões de reais. Comente aqui a sua opinião, se você venderia o Wesley por 25 milhões de euros ou por um valor maior, menor, enfim. Comente aqui que eu quero saber. Fiel e o presidente do Corinthians, que se encontrou com o presidente do Sevilha para tratar de negócios
estreitar relações entre os clubes e falar sobre o ponta argentino Eric Lamela. Esse mesmo, fiel. Ontem, dia 8 de maio, o presidente Augusto Melo se encontrou com o presidente do Sevilha, José Maria del Nido Carrasco, para poder estreitar relações entre os clubes e falar sobre negociação entre Corinthians e Eric Lamela. A situação é a seguinte: o jornalista Fábio Lázaro, do Lance Digital, publicou a matéria de que os dois presidentes se encontraram junto com as suas diretorias para poder estreitar relações entre os clubes, fazer algumas parcerias, enfim, no futuro, para negócio de amizade, mas também tem negócios à parte, que é o caso do argentino Eric Lamela, ponta e meia argentino Eric Lamela, que o Corinthians ontem conversou com a diretoria do Sevilha para saber sobre o argentino. Bem, fiel, o argentino Eric Lamela tem o seu contrato até o meio do ano deste ano de 2024. Então, a partir de junho, julho, o seu contrato vai ser encerrado e não vai se renovar com o Sevilha. O Corinthians se encontrou ontem com os dirigentes do Sevilha para falar sobre questão de contrato. A proposta, né? O Corinthians ofereceu 3 anos de contrato para o argentino, com um dos salários mais altos do elenco ele teria, que é o salário surreal que quase ninguém do Corinthians teria. Até porque, por se tratar de jogador europeu, os salários lá são muito elevados, e o Corinthians também queria entregar um salário elevado para o Eric Lamela, certo? Os argentinos gostaram sim da proposta do Corinthians, no caso, os dirigentes do Eric Lamela gostaram da proposta do Corinthians, mas eles pensam ultimamente em tentar colocar o Eric Lamela em outro time europeu. Então a permanência do Eric Lamela é para ser na Europa, mas eles gostaram da proposta. Então o que dificultará o Corinthians nessa negociação é o fator do Eric Lamela querer ainda continuar no ambiente europeu. Mas aí, fiel, o que você achou dessas notícias do Corinthians? Comente aqui a sua opinião, que eu quero saber o que você achou sobre o Corinthians tentar novamente o Eric Lamela.